experiência, qual que é o pulo do gato para sair de uma cultura normativa, ainda agora com essas, né, questão da NR1, essas normas todas, mas sempre existiram também, né? Para uma cultura de cuidado, que as pessoas realmente sejam valorizadas, para além das normas. Assim, o que que é para você a chave que vira? Pulo do gato? O pulo do gato. Não encontrei ainda. Não é possível. Nossa, Tem que Lê, entrega o como pulo do assim? gato, tem que ter, Lê, não é possível. Eu acho que falei, né, que eu sou uma peregrina aí, que eu fico andando, Eu me coloco como procurando, peregrina também. procurando aí empresas que já tenham feito um bom trabalho, fico trocando ferramentas, olhando os resultados. Pulo do gato, falar para você, ó, tem Mas eu achei que não é como receita, porque de fato a gente entende que não tem uma única receita, porque são N organizações com sistemas complexos. Mas do seu ponto de vista, talvez uma peça fundamental, né, que seja um elemento diferencial no seu ponto de vista, para que a gente consiga, então, talvez quando a gente fala mudar da água para o vinho, né, porque eu falo de uma cultura normativa, extremamente quase comando e controle, para uma cultura orientada às pessoas. A gente está saindo de cenários bastante extremos, mas talvez para essa jornada migratória, o que você considera que é um elemento, um tempero essencial? talvez essa não seja... Você não vai dar a volta. Não vai escapar da gente. Talvez, baseado assim no que eu tenho vivenciado hoje, né? Não seja essa resposta que eu gostaria... Talvez não seja a resposta que vocês gostariam de ouvir. Não tem resposta, a gente gostaria de ouvir a sua resposta. E talvez não seja a resposta que eu mesma gostaria de me dar. Mas é um caminho que trouxe conforto para o meu coração. E eu, enquanto consultora, eu parei de correr para lá e para cá igual uma louca, de querer ficar... Teve um momento da minha trajetória em que eu falei assim, eu tô falando e às vezes eu tenho a sensação de que eu tô até gritando, mas ninguém tá me ouvindo. Quem nunca? Não, parece que tudo isso não faz sentido para o meu usuário. E aí eu me frustrei, até eu refletir sobre a sistemática com que eu estava entregando para chegar no resultado. A que mais deu certo até hoje. Talvez amanhã, mês que vem, final do ano, mude. Mas hoje faz o arroz bem feito, o arroz e o feijão bem feito, cuida do seu sistema de gestão. Bem feito. Porque o próprio sistema de gestão, se eu pegar o sistema de gestão da ISO 45001, que ela é reconhecida globalmente, é um padrão de qualidade, é um Ctrl+C, Ctrl+V, a nível de diretriz, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas quando eu pego essa diretriz, esse passo a passo, esse arroz e feijão, e eu faço isso bem feito, eu não vou atender só requisito. Porque as diretrizes da ISO 45001 não é só sobre requisitos legais. É sobre você ter um bom planejamento estratégico, uma estratégia, é sobre você ter políticas definidas, a narrativa, é sobre você ter um bom orçamento para alçar esse voo, é sobre você ter um bom plano de execução, pares, áreas interessadas que vão vir com você nessa execução, dentro dessa execução. Eu tenho os programas, eu tenho os procedimentos, e programas não só para atender requisitos legais, mas eu tenho também os programas proativos, eu tenho os programas genuínos, eu tenho os programas relacionais, está tudo isso em execução. Aí eu vou para a checagem, eu tenho análise crítica que a própria diretriz me pede, como que isso está funcionando, como que está performando, está tendo resultado, não está tendo resultado. Eu sento, olho, análise crítica, qualifico aquele resultado, seja aquele resultado reativo, que as organizações têm, mas eu coloco na mesa a análise crítica dos meus resultados qualitativos, abstratos da cultura, o que eu estou tendo de proatividade e de resultados qualitativos de performance. E eu replanejo, eu volto lá, né, para a estratégia. Né? Então, quando eu falo em cultura genuína, verdadeiramente genuína hoje para a indústria,
principalmente o público que eu atendo, que é a indústria de alto grau de risco, eu não sei o quão longe essa palavra tá desse público por conta de como o trabalho é realizado no cenário real, da realidade que aquele operador vive, as condições que ele tem de equipamento, as condições ergonômicas que ele tem, a qualidade em que o trabalho acontece. Mas, se eu cuidar de eu ter um bom sistema de gestão e intencionar que esse sistema de gestão performe, o próprio sistema de gestão, ele vai criar integração com as demais áreas, ele vai criar escuta com esse colaborador. A escuta e participação é um item do requisito. Então, eu estou atendendo bem esse requisito, então não é algo que eu fujo, não é algo que eu estou falando assim, Alice, no País das Maravilhas, não é algo que eu saí da caixa. Eu não abstraí a ponto de falar que eu sou uma humanista, ativista, e estou falando de amor e eu quero mudar a cultura da empresa. Não, estamos aqui falando da ISO 45001, de um sistema de reconhecimento global, de um padrão, de diretrizes, quando bem implementado, traz resultados. As diretrizes asseguram o bem-estar do colaborador. Eu tenho lá dentro da ISO 45001, em execução, a NR começa, as NRs. A primeira é a 1. Eu vou ter que fazer bem-estar. Eu vou ter que ter o PGR, eu vou ter que ter o PCMSO. Então, se eu estou cumprindo as regras mínimas desse jogo, com seriedade, com intenção de cuidar daqueles requisitos, automaticamente eu já vou mostrar para o colaborador que a organização está cuidando. Não, talvez, da forma genuína como a gente queira. Mas, olha, ela cumpre com a lei. E hoje em dia, no Brasil, só para cumprir com a lei, a organização tem que fazer um movimento interno grande, porque não é todas que cumprem. Então, que conseguem dar conta de cumprir também, né? Tem tudo isso. Exatamente. E fazer a área de saúde e segurança, fazer com toda a organização entenda a importância da sistemática. E aí eu integro os processos. E aí o próprio sistema mostra para a organização, mostra para os gestores que a gente está fazendo tudo isso, que a gente quer sentar antes de replanejar, fazer análise crítica dos nossos processos, dos nossos indicadores. Por quê? Para a gente cuidar melhor. Cuidar melhor do quê? Só das máquinas? Não, das máquinas, dos equipamentos, das instalações, do produto. Está associado com qualidade também. Cuidar das pessoas, cuidar do ambiente, cuidar da iluminação, cuidar da temperatura. Eu dou essa mensagem quando eu faço o que precisa ser feito.